Olá, muito bom dia para você, querido devoto, querida devota do Divino Pai Eterno. Começamos a partir de agora mais um programa Pai Eterno pela nossa Rede Vida, o canal da família. A nossa gratidão por você estar aqui mais uma vez nesse nosso programa de evangelização, também nos ajudando a evangelizar aqui por meio das ondas da Rede Vida, o canal da família dos filhos e filhas do Divino Pai Eterno. Para nós é sempre uma alegria partir aqui do nosso santuário, saber que contando com você nós podemos fazer muito. Muito já foi feito por esta família de amor até os dias de hoje. Nós vamos continuar fazendo muito mais através da nossa associação, do nosso santuário, das nossas obras de caridade que ajudam tantas pessoas em situação de vulnerabilidade ou de risco social e, ao mesmo tempo, construindo o nosso sonho, a nova casa do Divino Pai Eterno. E por isso nós contamos muito com a sua ajuda. Mas enquanto nós vamos construindo esta nova casa, evangelizando por meio do trabalho com a comunicação, nós continuamos aqui mostrando para você um pouquinho de todos os nossos trabalhos. Por isso, hoje, nesse dia 13 de julho, nós continuamos a nossa programação para você que já participou da Santa Missa aqui no programa Pai Eterno, mostrando um pouquinho, mais uma vez, dos nossos trabalhos. Nesta semana, no último dia 11, última terça-feira, foi dia de São Bento. Por isso, a repórter Ana Luísa Abreu trouxe uma entrevista especial para nós sobre este santo tão querido. Olá pessoal, hoje é dia de aprofundar na história de um dos santos mais importantes da história da Igreja Católica, da Europa e também do Brasil. Estou falando de São Bento e para explicar melhor sobre tudo o que ele representa aqui no Brasil, para os devotos e lá na Europa, eu vou ter o privilégio de conversar com o irmão Nelson Hugo. Irmão, eu queria que o senhor começasse falando a respeito dessa importância do São Bento que ajudou no desenvolvimento da civilização europeia. Oi Ana, oi aos devotos, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Então, a gente precisa lembrar um pouquinho das aulas de história. No final do século V, o Império Romano tinha se desagregado e a Europa passava por um período de instabilidade política e social muito forte. Nesse contexto surge então São Bento, que apenas ali desenvolvendo a sua vida, a sua espiritualidade, conseguiu fazer um movimento de engrandecimento, de qualificação da cultura. Não que fosse um desejo dele, mas por conta do seu desenvolvimento na vida monástica, na vida religiosa na Europa Ocidental, fez com que os mosteiros beneditinos e também de outras ordens que viriam a surgir, tivesse uma sobrepujança, uma relevância muito grande para a sociedade. Uma relevância que tem a ver com a vida de oração, com a vida litúrgica, mas também com a agricultura, com as práticas comerciais e também com a manutenção da cultura greco-romana na Europa medieval. Irmão, o senhor comentou agora sobre essa importância e é interessante a gente entender que ao longo da história, São Bento fundou 12 mosteiros. E desses 12 mosteiros, além, claro, da Itália, porque foram na Itália que isso foi fundado, também fundou aqui no Brasil. E eu queria que o senhor ajudasse o pessoal de casa que pode ficar curioso para entender aqui os locais no Brasil. Ah, sim, claro. Então, os mosteiros surgem assim, né? São Bento fundou esses 12 mosteiros na Itália e um mosteiro vai fundando o outro, né, em outras regiões. Então, na Europa, teve esse processo de grande disseminação dos mosteiros beneditinos. E aqui no Brasil, quando vieram alguns mosteiros para cá também, tiveram essas fundações. Em São Paulo nós temos, na região sul também. Então são lugares onde a presença beneditina se faz muito forte, se faz muito presente. Nesses lugares, obviamente, há uma devoção muito forte a São Bento. E é importante perceber que os monges ainda vivem aquela espiritualidade proposta por São Bento lá no final do século V, na oração e o trabalho. São Bento, ele é tido como o pai da vida religiosa na Igreja Ocidental. Então, antigamente, no início da vida religiosa consagrada, eremitas, né? Aqueles que se retiravam em solidão, ficavam isolados. Viviam em grupo, mas cada um no seu eremitério. A importância de São Bento se dá porque ele faz com que esses consagrados passem a viver em comunidade. Então,
a primeira regra para o monge é a regra da oração. Nada deve se anteceder à oração. A segunda regra é a regra do trabalho. Mas é interessante perceber que essa oração, que São Bento coloca lá na sua regra, ela deve ser uma oração de escuta. Você reza, você faz a sua oração, e justamente como a oração é um diálogo com Deus, você dá um privilégio maior à escuta, a compreender aquilo que o Senhor quer para a sua vida. E esse trabalho não é apenas um trabalho para o sustento próprio, no caso dos monges, para o sustento da comunidade. Então, o trabalho comunitário, ele tem justamente esse sentido, garantir com que eu e o outro, eu e o próximo, possamos viver com dignidade. Essa é a regra do trabalho para os monges beneditinos. Além do mais, é uma espiritualidade que também os leigos podem vivenciar no seu dia a dia. Nós somos seres societários, nós não vivemos isolados. Claro que alguns têm essa espiritualidade, têm essa vivência e tudo mais. Entretanto, se nós vivemos em comunidade, devemos viver também para o outro. Também devemos viver para as outras pessoas. Muito obrigado a Ana Luísa Abreu, nós que somos devotos de São Bento, né? Você que conhece aí essa devoção tão bonita a São Bento, tem aí na sua casa um medalhão com a oração do exorcismo de São Bento. É momento da gente voltar a rezar para este santo tão querido por nós na igreja, o pai, considerado o pai dos monges, né? O primeiro que, morando em um mosteiro, escolheu a vida religiosa consagrada. Rezemos pedindo sempre a intercessão de São Bento sobre a nossa vida. E você já está com saudade da Romaria? Então acompanhe comigo essa matéria toda especial feita pelo Alain Ribeiro. Ele registrou todos os bastidores dos colaboradores do santuário. Quem viu os 10 dias da Romaria do Divino Pai Eterno pode não ter imaginado o número de colaboradores e voluntários envolvidos para que esta festa pudesse acontecer. E cada detalhe é fundamental para que a experiência do devoto, que vem de longe, seja única. Para termos uma ideia, foram cerca de 180 celebrações, entre missas, novenas e alvoradas. E um dos setores que trabalha bastante nessa época é a Secretaria do Santuário. Antes de começar, eu já busco estar lá na imagem do Pai Eterno, já entregando a missão da madrugada, porque sem ele a gente não conseguiria ter a força necessária tanto para acolher o devoto, como para passar para ele o que ele veio buscar aqui. O que ele veio buscar no Santuário Divino Pai Eterno? Ele veio buscar o amor, a acolhida, Então eu já faço a minha oração de início e estou aqui pronto para receber. Então, qual que é o meu argumento principal? O sorriso, o abraço, o parar para escutar, o estar aqui para ele. Eu estou aqui representando quem? A missão evangelizadora do Divino Pai Eterno. Os padres que não conseguem estar aqui para acolher cada um, então eu estou representando os padres, os missionários redentoristas e, através disso, levar o amor do Divino Pai Eterno. E nos bastidores, tudo tem que estar bem alinhado para que no momento da missa, por exemplo, tanto os celebrantes quanto os devotos possam viver o mistério eucarístico. E é na sacristia que tudo é repassado antes das celebrações, os cálices preparados e as orações organizadas. As vestes dos celebrantes vêm lá da lavanderia, onde são lavadas e passadas. Tudo organizado para que a equipe de liturgia possa conduzir a celebração. A sacristia, ela é o lugar onde nós colocamos tudo direitinho nos conformes para os diáconos, padres e bispos que vão celebrar a Eucaristia lá no altar central e também durante as novenas solenes, principalmente ali na Praça Dom Antônio Ribeiro de Oliveira. Então é um trabalho que exige atenção e também cuidado e também zelo, porque nós estamos lidando com os paramentos e alfaias e os vasos sagrados que são usados durante a celebração.
E muitas pessoas estão envolvidas na Romaria do Divino Pai Eterno. E esse espaço aqui é a preparação dos cafés que são servidos aos celebrantes. Enquanto os celebrantes se preocupam em fazer o banquete com o pão da alma, aquelas cuidam do banquete que sustenta o corpo. Eu queria perguntar como é preparado todo esse café ao longo dos dias de Romaria. Ao longo do dia, ao chegar, a gente faz o café, né? Aí tem a alvorada, depois da alvorada a gente prepara o café, os padres, frater, né? Até pelas 10 horas mais ou menos. Aí a gente retira a mesa, deixa só umas frutinhas. E outra força-tarefa também é montada para que durante as celebrações todos os devotos possam partilhar da mesa do pão. Para isso, o santuário conta com ministros extraordinários da comunhão de outras cidades, para ajudar na distribuição das hóstias consagradas. A nossa missão é uma missão, vamos dizer assim, que como todas as equipes que trabalham na Romaria, todos nós somos missionários do Pai, né? Mas a nossa missão diante de nós, como ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística, exige de nós muito zelo, porque nós estamos ali diante do sagrado, né? Que é Jesus na Eucaristia, ali naquela hóstia santa, aquela hóstia consagrada, né? E estar a serviço do Pai nessa grande romaria, pelo olhar de fé de cada devoto, é algo tão gratificante que é quase impossível segurar as lágrimas. Eu costumo dizer que é muita gratidão. A gente leva no coração uma gratidão muito grande, porque se a gente está aqui, não é por acaso. É porque quem nos escolheu foi o próprio Pai Eterno. Porque nada da vida da gente não é por acaso. A gente está aqui porque foi um chamado que o Pai Eterno fez a cada um de nós para estarmos aqui desempenhando essa função tão profunda na vida de todos nós, né? Que é levar Jesus na Eucaristia a esses milhares e milhares de irmãos nossos que acorrem aqui à casa do Pai Eterno, sedentos da graça do Pai e necessitam de alimentar do mistério da Eucaristia. Nos perigos da estrada, Deus Espírito do céu, mandai-nos pra nossa divina luz. Olha, nós encerramos mais uma edição do nosso programa Pai Eterno. Gosto que você reze com a gente, por isso te peço nesse momento, você que está aí na sua casa, no seu trabalho, pare um pouquinho, reze comigo, vamos agradecer ao Divino Pai Eterno nesse dia, para todos aqueles que são nossos devotos evangelizadores, rezar pedindo a proteção, a paz para os nossos lares e famílias, pedir a proteção interior para cada um de nós. Você que nos acompanha, reza conosco nas novenas, participa das nossas missas transmitidas, a nossa gratidão. Mas também é momento de agradecer de maneira especial porque é nosso devoto evangelizador, para você que é membro desta família, para você que recebe a carta mensal evangelizadora. A nossa gratidão. Que o Divino Pai Eterno abençoe, te guarde, te livre de todos os males e perigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mas agora eu tenho um convite especial para você que sempre nos assiste e ainda não faz parte da nossa família. Olha, nós aqui falamos diretamente do único santuário dedicado à Santíssima Trindade em todo o mundo. Esse santuário, onde nós carinhosamente chamamos a Santíssima Trindade de Divino Pai Eterno, através desta belíssima imagem que você vê aqui atrás de mim sempre no nosso programa todos os dias. Ela que suscita no nosso coração tanto carinho, tanta fé, tanto amor, tanto sentido de pertença e união ao nosso Deus, né? Por isso, para você que ainda não faz parte da nossa família, mas quer se tornar um devoto evangelizador, ligue para a gente, ligue lá no nosso call center, tem muitos atendentes para poder receber a sua ligação, conversar com você, receber o seu cadastro. O nosso número, que também é o WhatsApp, é o 62 3506 9800. A nossa gratidão a você e eu te convido para que amanhã você esteja mais uma vez conosco, ligado aqui no programa Pai Eterno. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até amanhã.